é preciso conhecer a origem desse solo. O pessoal vai lá e ara, gradeia, planta, não quer saber que tipo de solo é, a origem, qual é o material que originou a rocha, que originou esse solo. Então, a classificação de solos é uma matéria, parece que é complexa, mas não é. Desde 72 para cá, fazendo a conta de 52 anos de docência. Eu sei que a intenção dele é espetáculo, que é ajudar o agricultor a produzir mais e a ganhar mais. Estamos aqui para mais um podcast. Nosso convidado de hoje é o professor Carlos Centurion, professor de 100% de todos os alunos da Faculdade de Agronomia de Espírito Santo do Pinhal, inclusive meu, do Kiko, do seu Júlio e de vários funcionários que a gente tem aqui dentro da empresa no ramo, né? Já conversamos bastante em off, né, professor? Já Certo. apresentamos a empresa e é um prazer enorme recebê-lo aqui com a gente, né? Trocando experiência e aprendendo ainda mais um pouquinho com o que o senhor leciona para a gente. Muito bem-vindo. Sem dúvida. Para mim foi uma grata surpresa e um acontecimento de grande valia, né? Porque uma das minhas grandes preocupações era assim, o bem-estar dos meus amigos ex-alunos. Eu trato como se fosse da minha própria família. E eu tenho sempre dito assim, afirmado, com quem fosse conversar, o melhor patrimônio que eu tenho são meus ex-alunos, a quem devo assim toda a minha existência de 52 anos de docência. Graças a eles que eu consegui superar, né? Quase são 52 anos. E foi justamente pela alegria e pelo prazer em manter com eles um contato, fazer uma grande amizade que perdura até hoje e acho que será por muito tempo ainda. E uma grande colaboração também na parte técnica que a gente percebe com esse contato contínuo, porque vejo que eles, esses ex-alunos, principalmente, profissionais, eles vão evoluindo, né? E vão passando assim de uma geração para outra. Eu sou de uma geração, já praticamente nesses 50 anos, passou outra geração, né? Sou da geração dos anos 40, nós já estamos chegando já a quase 100 anos, faltaria muito. Então as coisas evoluíram muito. E são esses meus alunos com quem eu tenho mais tempo, assim, mais contato, mais afinidade. E com eles vou também pondo os progressos assim que estão acontecendo em dia. Legal. Professor, conta mais para a gente sobre o Centurion, né? Centurion Pessoa. O senhor é paraguaio. Isso. Né? Nascido no Paraguai. Isso, nascido no Paraguai e vim para cá em 1964 fazer o curso de agronomia em Piracicaba, na Escola Superior Luiz de Queiroz, ESALC. Formei em 1969, estou com 55 anos de formado. E me formei, aconteceu que havia uma forma, assim, umas oportunidades em trabalhar na parte de ensino, e eu sempre queria fazer. A minha mãe era professora,
As minhas irmãs também exerceram a profissão de docência. Eu também já vim, então, mais ou menos inclinado para Muito bom. essa função. E aí coincidiu, um tempo após a minha formação, essa oportunidade de exercer essa profissão de agrônomo já formado, aqui na Faculdade de Agronomia Manuel Carlos Gonçalves, em Espírito Santo do Pinhal. Comecei em 1972 e estive até o final de 1924, 52 anos. O senhor tem noção, assim, de quantos alunos o senhor formou? Quantos Ah, engenheiros agrônomos o senhor ajudou a praticamente constituir? todas as turmas, até o ano passado, nos primeiros anos, formavam 200, né? a base de 216. 220, 200 e pouco. Eu sou dessa época aí de 200 alunos Isso. por ano. Mais a turma especial que vinha mais uns 50 depois Uma transferidos. turma especial, né? isso, transferido. Pode calcular uns assim. 250 por ano. É. Na primeira fase da universidade, Primeira da fase, faculdade. na década de 70, 80, 90, até o ano 2000, Isso. nós tivemos mais ou menos uma quantidade aí. Deu mais de 5 mil. E assim, eu fui aluno do senhor na parte de solos, né? Isso. Fertilidade de solos. Essa sempre foi a matéria que o senhor Isso, lecionou? comecei, fiz o mestrado em 72 em solos e nutrição de plantas e depois fiz o doutorado também na área de solos na Unicamp e depois fiz vários cursos aí de especialização na parte de solos também, conservação e classificação de solos. Então, mas no mestrado, a minha força foi sobre química e fertilidade do solo. E depois trabalhei meu mestrado também foi em relação à nutrição de plantas, né? E relacionado com fertilidade do solo também. E tive a oportunidade também de trabalhar numa empresa de fertilizantes, que durante 5 anos que me deu uma base muito boa a respeito disso aí. Entendi. O Kiko, o professor Centurion, quando o pai, né, começou na Juma Agro, a gente estava contando a história. Isso. Né, e o pai não tinha condições de ter um laboratório de controle de qualidade dos produtos da Juma, que a gente fabricava, né? E o professor Centurion tem uma participação muito importante na história da Juma Agro, porque ele usava o laboratório que ele tomava conta na Faculdade de Agronomia de Pinhal, e o laboratório do professor, ele nos dava um laudo alegando, aprovando, né, confirmando a qualidade dos produtos que a gente fazia aqui, o que a gente precisava apresentar para o Ministério da Agricultura, que era obrigatório, mas a gente não tinha condição financeira de ter no começo da Juma Agro. O professor ajudou muita gente nessa caminhada nossa. O senhor lembra, professor, dessa época? Foi uma experiência muito boa. Né? Nós já tínhamos, na época, um convênio com o Instituto Agronômico, fazíamos parte do programa de controle de qualidade, da parte de análise de solos, corretivos, fertilizantes, essas coisas assim. Sim. Então, todo o procedimento de análise, essas coisas, seguíamos aquilo que era aquela técnica que era dada pelo Instituto Agronômico, né? Interpretação da análise de solo também, os procedimentos para análise. E, inclusive, utilizamos os mesmos métodos que preconizava o Instituto Agronômico, que era realmente obrigatório nesse exame, chamava proficiência. E com isso, então, nós conseguimos dar uma colaboração aqui para a Juma, muito gratificante para nós,
E estamos aí. E como foi conhecer a empresa hoje, Ah, de ponta a ponta, volta olímpica aqui, né? A gente, como foi o Juma Experience Day hoje? tive uma oportunidade boa de conversar com o Júlio Piracicaba, que nos encontramos casualmente lá, e conversando sobre a época de estudante, estava falando para mim a trajetória da empresa, essas coisas assim. Eu já conhecia, porque vários estagiários lá da faculdade, inclusive orientado pela professora Nilva, eu também ajudava no que podia, no laboratório. Já eles passaram, eram assim, estagiários da Juma, não? Auxiliados, então, de diversas formas pela empresa para que eles continuassem estudando. E isso foi muito proveitoso, isso ajudou bastante a gente a conhecer a empresa já, né, os bons caminhos que ela estava fornecendo a esses meninos que estudavam. E depois, pelos produtos também, já bem conhecidos, que mostravam realmente a sua eficiência. Então, conhecendo bem a parte pessoal, pessoalmente o Júlio, o seu caráter, sabendo a forma como ele sempre, com enorme responsabilidade, abordava os interesses dos agricultores, produzir mais e melhor, né? Tanto na parte comercial como na parte técnica. E com isso fui adquirindo uma grande simpatia pela empresa. E surgiu a oportunidade que o Kiko me convidou. Liguei para o senhor. Então, obedecendo. O senhor estava no Paraguai, né? Estava retornando para o Paraguai. Eu fui visitar a família. De 9 irmãos ainda tenho eu e mais o caçula. E uma pleiada de sobrinhos aí, então. Grande. Grande que precisava. Quantos filhos, professor, o senhor? Tenho 3 meninos. Três meninos. 3 meninos e 3 netos. Um dos meninos seguiu a carreira de engenheiro agrônomo. Isso. Os outros 2? O primeiro, o Maurício, fez agronomia, o Pinhão também, formado em 75. Hugo também fez agronomia, formado em... Seguiu o caminho do pai. Um ano depois, isso, os 2 trabalhando na profissão. E o terceiro quis diferenciar um pouco, fez odontologia. Eu sou paciente dele. Ele tem que fazer uns canal lá com ele, lá, porque vai ficando velho, né, professor? Trocando os dentes lá. E com isso aí a gente vai tocando a vida aí. Agora estou aposentado. Né? Mas está atuante ainda, né? Isso, estou correndo por aí. Nós tivemos um encontro de 35 anos de formados, em agosto agora, né? Isso. Que foi lá em agosto. Né? E eu acredito que todos os professores foram convidados, né, a participar. Nós vamos sempre. Mas a presença mais marcante foi do professor Centurion, que foi lá. Eu acho que ele é um dos últimos aí. A gente permanece. O senhor não tem noção como os alunos, eu lá no meio dos alunos, a gente fica orgulhoso, sabe, da presença do senhor lá, homenageando, porque assim, para a gente é um mérito, né? Acho que não perco lá. O nosso professor lá. Muito emocionante. O ano passado a gente fez da minha turma 40 anos, né? O senhor foi. Fui. Esses encontros são obrigatórios. Plantamos uma árvore junto lá, né? Tem as fotos até hoje. A gente recebe todas essas turmas praticamente fazem pela internet, né? Tem os grupos, né? Quase todos os grupos me mandam os convites. Chega final de agosto, aí tenho centenas de... Só festa. Convocação. Aí não posso faltar. E eu mesmo. Mas o senhor é o meu eterno professor. O senhor então, não foi, o senhor é um exemplo para mim. E eu, particularmente,
Eu gosto muito do senhor, aprecio muito a pessoa do senhor que o senhor é. Da Juma eu não sabia, né? Eu sabia, era grato ao senhor, que o senhor faz parte da formação do corpo técnico da Juma, né? Aliás, até o seu Júlio foi aluno do senhor. E desse pessoal que o senhor citou aí, dos estagiários, tem 7 pessoas que efetivaram e trabalham com a gente até hoje. Sim. É um tipo de um plano de carreira, né? Começou lá de Isso. estagiário, veio para cá e efetivaram e estão seguindo carreira dentro da Juma. É o que eu... Então para a gente é muito grato, né? Por isso que eu falo, é um exemplo que a Então, gente deve seguir. a E empresa segue, por né? vez vai bem em todos os sentidos e para nós é um orgulho que E, isso aí tenha participado o pessoal formado em Pinhal. e dando um adendo que eu esqueci, eu sabia dessa participação técnica do professor, mas não sabia do início lá que o senhor assinava, o senhor fazia o controle de qualidade, né? Isso, Era um atestado, né? Um certificado, Um laudo. de controle, um laudo, né? Um laudo. Um laudo de controle de qualidade. Então o senhor faz parte aí desses 37 anos da Juma aí, sossegado, hein? Com certeza. Sossegado. A gente é um Muito prazer bom. ouvir essas coisas, né? A gente fica satisfeito, né, de ouvir essas coisas. A gente se sente bem se tornando, sentindo-se útil, né? Sim. Principalmente para os amigos aí. Professor, a gente tem bastante produtores que vão assistir a gente aqui, né? E a tecnologia vem evoluindo muito, a parte de nutrição de plantas, de solo também, né? Qual que é um recado que o senhor deixa para os agrônomos futuros, para os agricultores, Então, na parte de solo? O que a gente pode fazer para buscar uma melhoria, uma melhor produtividade? Deixar um recado para a gente aí. uma excelente pergunta, excelente questionamento. E eu fiz o curso de várias matérias, especialização, cursos de campo, em termos de conservação de solo e principalmente classificação. Há um princípio assim: você vai fazer um empreendimento na agricultura, é preciso conhecer a origem desse solo. O pessoal vai lá e ara, gradeia, planta, não quer saber que tipo de solo é, a origem, qual é o material que originou a rocha, que originou esse solo. Então, a classificação de solos é uma matéria, parece que é complexa, mas não é. Aqui na nossa região, nós temos, digamos assim, 2 tipos de solos apenas. Os argissolos, que são de um terreno mais ondulado, predominantemente 90% são argissolos, classificados argissolos. E por aqui, nessa região já mais plana, com declive mais suavemente ondulado, alguma coisa, são os latossolos. 2 tipos de solos apenas. Cada tipo de solo tem um meio, uma forma de proceder. Sabe? Os argissolos, por ser em terrenos mais ondulados, precisa tomar muito cuidado na parte de conservação. Erosão. A nossa região, mais aqui sob a dominância da Serra da Mantiqueira, tem um relevo bastante ondulado. São solos que muito sujeitos a problemas de erosão. São solos que não têm muita profundidade, não, na camada principal, que nós chamamos de horizonte A, é mais permeável, e depois ela tem acúmulo de argila no horizonte B, onde a permeabilidade diminui. Então, num período de chuva, o horizonte A rapidamente encharca, vamos dizer assim, e diminui a infiltração no horizonte B, que é mais argiloso. Então, com isso aí, a água que sobra
escorre superficialmente e causa problema de erosão, arrastamento de nutrientes, de matéria orgânica, de argila, de todas essas coisas assim. Eu já vi várias propriedades que já foram plantadas, por exemplo, café, uva, que não obedeceram essa parte principal de conservação de solo. Aí entra a parte de manejo. Então, deve ser plantado, logicamente, cortando as águas. Ter as curvas de nível, os terraços para contenção de erosão, tudo isso. Não fizeram. Então, o que coisa? Plantaram água abaixo, por exemplo, terreno obedecendo o declive, assim, sem cortar as águas. Vem problema de erosão, vem problema de arrastamento dos nutrientes da camada superficial. Em 2 tempos, queda uma área totalmente inútil, desprotegida, né? Sem cobertura vegetal, é um grande pecado também. Esses solos aqui precisa ter, o solo não pode estar descoberto de forma alguma, senão fica muito sujeito à erosão. E isso tem ocorrido por falta de planejamento. Vamos instalar uma cultura aqui, então, primeiramente, vamos ver a proteção desse solo, né? Para que não fique depois muito exposto e não se torne uma área degradada. Já vi muitas culturas totalmente degradadas por excesso de erosão e arrastamento da camada principal. E às vezes a ciência aposta muito em melhoramento genético da planta, né? Deixar a planta mais produtiva, né? Mas, na minha opinião, a base de tudo é o solo, né? Isso, a base de tudo. Assim, a base do sucesso de um produtor rural é a conservação do solo que ele tem, né? Porque ele tendo um solo bom, qualquer material que ele jogar em cima desse solo vai se tornar produtivo, né? Ele pode ter o material mais técnico do mundo, mas se o solo dele tiver sido lixiviado, nutriente, lavado, ele não tiver tido uma conservação desse solo, que é o grande patrimônio, né? Patrimônio. O grande patrimônio do produtor é o solo, Destruir o solo é facinho. A recuperar, voltar ao que era... É muito difícil. É impossível. Aí já é outra história, né? Vejo muitas áreas aí que a camada principal, superficial, mais rica, já a erosão levou embora. Destruir o solo... Destruir o solo é facinho. Mas voltar ele ao que ele era é quase que impossível. E é possível evitar isso. Então, vou instalar um cafezal no lugar de cortando as águas, fazendo as curvas de nível, fazendo os terraços necessários para diminuir a velocidade da água. É fácil fazer, mas tem que fazer antes do plantio. Sim. Diminuir e segurar ela na propriedade. Segurar. Perfurar, abastecer os lençóis. Freático. Deixar sempre o solo é a coberto. base de tudo, né? Digamos, um cafezal, o próprio café, cobre a superfície do solo do impacto das gotas d'água. Então, já plantando nível, já contribui bem, fazendo as curvas necessárias também. Isso aí é muito fácil de se fazer, mas antes do plantio deve ser planejado. Certo. E não, então, depois que já foi feito o erro, plantio. Nível acompanhando a declividade, aí não recupera mais. Sim. Aí a área é questão de tempo, já se torna área degradada. Muito bom. Quer deixar algum recado para os ex-alunos que vão assistir a gente? Pode estudar mais. Estuda mais, né, professor? Não pare de estudar, né? Não pare de estudar. Eu aposentei ano passado, final de 2024, então, desde 72 para cá, fazendo a conta, dão 52 anos de docência. Então, obviamente, todo mundo já me falou assim, concorda plenamente, está na hora de parar. Mas continuo à disposição da turma.
não continuar o trabalho, tá? Mas participando assim, já não tenho força suficiente para assumir compromissos. Tenho a família, ia cuidar um pouco da minha esposa, que cuidou da gente por mais de 50 anos, então, Sim. e dos filhos, dos netos, então, fazer um pouco isso aí pelo resto que me falta. Mas nos encontros, eu gostaria muito que conversar com os amigos, nas reuniões aí, estarei sempre presente, prometo, à medida que minhas forças permitam, estarei sempre presente com muita alegria, não? Para retornar aos velhos tempos, né? Conversar as peripécias da vida de estudante, da vida de professor, contar as histórias aí que sempre aparecem. Bom demais. Isso aí, muito bom. Eu só tenho que agradecer, né, Júlio? Sim, sim. Um dia que... Um dia memorável. Fica marcado para sempre para a gente. Mas não é o final, né? A porta está aberta aqui para o senhor vir, quer dizer, não é só hoje, né, Júlio? Sim. Se o senhor quiser vir, o senhor Júlio também, né? Convidou o senhor para voltar mais, né? Ah, sim, o senhor está pertinho daqui. Já fizemos um compromisso. Ele ficou vai chamar lá para trocar aqui para ficar trocando ideia. As novidades que tiver aí, ele vai me avisar e vou acompanhando os trabalhos dele e que ele precisar da gente na medida do possível também. Eu vou colaborar porque eu sei que a intenção dele é espetáculo, que é ajudar o agricultor a produzir mais e a ganhar mais. Isso aí. Né? Pessoal, gratidão, professor. Né? Vou deixar vocês com um pouquinho de inveja, porque o podcast foi rapidinho, mas a gente está aqui com ele desde cedo, né, Kiko? Nós tivemos uma oportunidade de passar o dia, almoçar junto com o professor Centurion aqui. Passei na casa do professor às 8h30 da manhã. Gratidão, mestre. Gratidão pelos ensinamentos, por tudo. Eu fiz a conta rápida aqui, deu uns 10 mil alunos. Então, tá? 10 mil agrônomos espalhados pelo Brasil. Né? E que fica o recado, né? Que o solo é tudo na agricultura, né, professor? O solo é a base de tudo. Então, aos produtores, aos agrônomos, né, na hora de fazer um plantio, fazer uma conservação do solo, fazer um mapeamento de curva de nível para que a água não estrague o solo, terminou o plantio, fazer uma adubação verde, uma cobertura de plantas, né? Que esse é o futuro. Né? Gratidão, professor. Fique com Deus, assim, que Deus dê muita saúde para o senhor continuar na ativa aí, indo nas nossas confraternizações, visitando a gente e nos dando o prazer desse conhecimento todo aí que o senhor externa. Né? Estarei sempre por aqui. Aguardamos. Muito obrigado. Pessoal, gratidão a todos. Mais um excelente podcast aqui com o nosso professor Carlos Centurion. Um abraço.